como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Esse texto vai nos ajudar a entender ou a aprender com Deus alguns aspectos da nossa paternidade. Por quê? Porque Deus criou a paternidade humana para que a gente pudesse ter um retrato, ou pelo menos um modelo, né, daquilo que é Deus mesmo, de quem é Deus mesmo. Assim, quando você vê um bom pai, você está vendo, ainda que de modo distorcido pelas falhas humanas, uma representação de Deus. Por isso esse texto que a gente acabou de ler fala a respeito disso. Assim como um pai, né, tem compaixão do seu filho. Então ele está pegando esse modelo e dizendo, olha, Deus também é assim, e a gente vai aprendendo. E a pergunta que fica em nossas mentes é: como podemos ser um pai que simplesmente por existir abençoa a vida dos seus filhos? Como é que a gente pode aprender com Deus, o nosso Pai? Como é que a gente pode olhar para os nossos filhos da mesma maneira como Deus olha para nós? Então, nessa manhã, o meu propósito é ajudar a buscar nesse texto do Salmo 103, em alguns outros versículos, algumas dicas de como nós podemos exercer e desfrutar da paternidade. Porque a gente não exerce só a paternidade, a gente desfruta da paternidade. É uma bênção ser pai, é gostoso, é uma coisa que mexe com a nossa alma. Bom, a primeira coisa que a gente vai aprender, quando a gente pergunta para o Salmo 103 a respeito disso, está logo no versículo 4b, a primeira lição: me abençoa com amor e bondade. Então, se você quer aprender com Deus a ser pai, então a primeira lição é: abençoe os seus filhos com o seu amor e com a sua bondade. A Bíblia nos ensina que é o amor e é a bondade de Deus que nos constrange. É interessante isso. O que mexe com a nossa alma é o amor de Deus. O amor de Deus está mexendo com a nossa alma. É a bondade de Deus que mexe com a nossa alma. E há uma bênção muito especial que nós compartilhamos com os nossos filhos, quando nós os amamos de modo que eles possam perceber, e perceber com os seus sentidos. Por isso eu digo para você o seguinte: olha, ame os seus filhos, tá? Mas ame tocando os seus filhos. Dá um abraço, dá um beijo no seu filho, porque isso faz bem para a alma. E há uma diferença entre o abraço de mãe, né, e o abraço de pai. O abraço de mãe é consolo, o abraço de pai é segurança. Por isso o filho precisa, a filha precisa do abraço de mãe e do abraço de pai, porque eles são diferentes. E é fácil a gente perceber isso, que são diferentes, né? Por quê? Porque o pai, quando vai brincar com o filho, como é que brinca com o filho? Qual é a brincadeira mais comum que o pai faz com o filho? Qual é? Luta, joga, pula, não é assim mesmo, né? E aí a mãe diz assim: é menina, não faz isso, ou é menino, não faz isso. Não é verdade o que eu estou falando? Não é? E às vezes chora um pouquinho também, né? Daí diz: está vendo, não falei, tal. Mas é essa coisa toda assim, né, que tem a ver. Por quê? Porque a gente está aprendendo coragem, segurança, essa coisa toda, tal. Mas esse toque é muito importante. A gente abençoa com o amor do toque. Mas a gente não abençoa só com o amor do toque. A gente abençoa também com as palavras que a gente diz para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ouvir do nosso amor. E uma das coisas que é um sentimento de aspiração de todo filho deseja isso, tá? É que o seu pai tenha orgulho dele. Não é verdade isso? A gente quer que o pai tenha orgulho, né?
Se tinha um negócio que mexia comigo quando era criança, quando o meu pai olhava para mim e dizia assim: você é capaz de fazer isso? Eu dizia: sou. E meu pai era doido. Meu pai era doido. Eu me lembro uma vez que estourou o cano de casa às 10 horas da noite, e meu pai lá mexendo nos canos e vazando água para tudo quanto era lado, ele não conseguia resolver. Ele olhou para mim assim: você é capaz de trazer um encanador aqui para mim? 10 horas da noite, eu devia ter uns 10 anos, uns 11 anos de idade, 12, mais ou menos, não, 14 mais ou menos, sei lá, 13. Eu não lembro mais, né? E eu disse: sou. E saio eu a pé atrás de encanador. Achei o encanador dormindo na casa dele. Fui tirar o homem da cama e cheguei tudo orgulhoso com o encanador em casa, meia-noite. Esse negócio de ser capaz, né? Então, aquela coisa assim de orgulho, né? Eu fiz isso porque eu queria que meu pai tivesse orgulho de mim. Então, as palavras que fazem com que a criança, com o filho, qualquer idade, ele sinta que o pai tem orgulho, são palavras de amor, palavras de afirmação, são palavras de bondade, são palavras que projetam um futuro melhor, que falam das coisas boas. E lembra, os seus filhos são únicos. E por isso eu diria assim: pelo amor de Deus, não compare os seus filhos um com o outro, nem com os primos, nem com alguém que você conhece, ninguém, porque eles são únicos. E a gente tem que ter orgulho das coisas que são únicas na vida dos nossos filhos. Olha que coisa tremenda que Deus está ensinando para a gente. A Bíblia nos diz, não é, que Deus nos criou a imagem dele, mas nós somos únicos. Não tem um fio de cabelo igual ao fio de cabelo do outro. Dá para a gente conhecer quem é uma pessoa se a gente analisar um fio de cabelo. Alguns não têm mais cabelo, então não tem jeito de analisar mais nada, né? Mas assim, se tivesse, era único, né? Não tem uma impressão digital igual a outra. Deus nos fez únicos. Ele está dizendo: você é único e eu amo você porque você é único. Não existe outro, tá? E aí então a gente tem que respeitar essas diferenças que existem em um e outro e amar dessa maneira. E isso faz com que nós abençoemos os nossos filhos com o nosso amor. Mas não somente tocar, ouvir, nós precisamos também agir. Sabe, são ações que demonstram o afeto. E são coisas que marcam a nossa história, e essa é a maneira como nós abençoamos a vida. Por isso, nós precisamos aprender a separar tempo, a valorizar o que é importante, e de alguma maneira nos darmos. E essa foi a maior lição que Deus nos ensinou, porque Ele se deu por nós, e o amor dEle nos constrange porque Ele se deu por nós. Ele poderia ter mandado um anjo, Ele poderia ter feito uma série de coisas, mas Ele se deu por nós. É isso que marca o amor dEle na nossa vida. Por isso não dá para terceirizar o amor, não dá para pagar o serviço de alguém, é alguma coisa intransferível. Eu conversava com um senhor com quase 70 anos, mais 60, avançado, e ele estava contando do seu pai. Então, se ele tem quase 70, estou falando do começo da década de 50. E lá no começo da década de 50, o seu pai, que não era muito habilidoso, né, descendente de alemão, aqueles homens assim, mais caladão, assim, tal, etc., tinha uma prática. Todo sábado, ele pegava o filho, esse filho, né, levava ao centro de Curitiba, numa sorveteria que não existe mais. Ele já me descreveu a sorveteria, contou onde era, de que jeito era. Ele tomava um cafezinho lá no centro, e ele tomava um sorvete, e ele nunca mais, o olho marejado, ele nunca mais esqueceu do sorvete do sábado, porque não era o sorvete, não era o lugar, porque não era o lugar mais maravilhoso para uma criança,
mas era o gesto, né, de estar junto, de caminhar junto. Então, primeira lição que a gente vai aprender na Bíblia com Deus abençoe os seus filhos com o seu amor e com a sua bondade. A segunda lição, ela vai aparecer, pelo menos eu vou destacar 3 versículos por uma questão de tempo, mas ele aparece em vários lugares desse salmo. Versículo 3 diz assim: o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Verso 9, Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. Verso 14, pois Ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. A segunda lição é: abençoe os seus filhos, ensinando-os a lidar com os seus fracassos. O que esses versículos nos mostram é que toda a obra de Deus para a nossa salvação se baseava no fato de Deus saber quem nós somos. Nós somos só pó. Mas há uma coisa linda: Deus sabe que nós somos pó, mas Ele sabe que podemos ser melhores do que pensamos que poderíamos ser, se a gente usar a graça dEle na nossa vida. Por isso nós abençoamos os nossos filhos quando os ensinamos a lidar com os seus fracassos. Quando a gente aprende a lidar com os fracassos. E como é que a gente ensina os filhos a aprenderem a lidar com os seus fracassos? É quando nós reconhecemos diante deles que nós também falhamos e que nós estamos aprendendo com os nossos próprios erros. Quem aprontou na escola? Levanta a mão aqui. É interessante, por quê? Porque a gente pode ajudar os nossos filhos contando as nossas histórias, não como o herói da traquinagem, tá? Mas o que a gente aprendeu com os nossos erros. Porque eles vão aprender com os nossos erros. O que nós já sofremos, o que fizemos de bom, de mal, e quando isso acontece, a gente entende que os fracassos podem ser o primeiro passo para o sucesso na nossa vida. Por exemplo, eu gosto muito de ler biografias, eu me inspiro demais, né? E eu me lembro, quando eu era garoto, eu li a biografia de Thomas Alva Edison, tá? Era um dos homens que, eu acho que foi o maior número de patentes que uma única pessoa registrou, até aqueles tempos que eu tinha lido. Hoje eu já não sei mais, né? Bom, eu me lembro, né, que aquilo me motivava, e na biografia dele tinha algumas coisas muito interessantes. Ele dizia que 1% era de inspiração, 99% era de transpiração para as coisas, e ele contava quantas vezes ele tinha errado para poder chegar à descoberta da lâmpada elétrica. Ele acertou uma vez, mas ele errou não sei quantas vezes, e aquilo me inspirava. Por quê? Porque os fracassos são o primeiro passo para o sucesso, e a gente pode ajudar os nossos filhos a lidarem com o fracasso, quando a gente compartilha com eles e começa a perceber que pode caminhar adiante. Eles podem aprender com seus fracassos quando eles são capazes de perceber que o amor que temos por eles não depende dos seus acertos ou erros. Eles são simplesmente amados porque são nossos filhos, e ponto final. Erro e acerto não tem nada a ver com amor. Amor não é negociável. E isso dá um senso de segurança, gera capacidade de empreender, de ser criativo, de produzir. Quando nós ajudamos os nossos filhos a entenderem, não é, que fracasso com esforço é aceitável, mas fracasso sem esforço é inaceitável.
Não sei se você viu a mesma notícia que eu vi, né? Mas estava tendo aí o campeonato mundial de atletismo, e a pessoa mais aplaudida no estádio foi um corredor que chegou em 7º lugar. Não foi? E por quê? Porque esse homem tinha ficado doente, né? Ficou em quarentena, não pôde disputar as eliminatórias, ele fez uma disputa da eliminatória por tempo, conseguiu se classificar para a final, e lá na final, com todo o seu esforço, ele chegou em último, que era o 7º lugar, é o último. Ele chegou em 7º, tá? Mas quando ele chegou lá, todo mundo de pé aplaudindo. Por quê? Porque o fracasso com esforço é aceitável, mas sem esforço é inaceitável. Então, quando a gente começa a passar esses valores para os nossos filhos, eles vão ser determinados, eles vão caminhar na direção de um objetivo, de um alvo. E a grande pergunta é: como é que a gente ajuda os nossos filhos nesse processo e nessa caminhada? E aí o apóstolo Paulo vai nos ajudar, lá em 1 Tessalonicenses 2, versículos 11 e 12, onde diz assim: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória. E aqui Paulo usa 3 palavras-chave para descrever como é que a gente faz isso na prática. A primeira é exortando. A palavra exortar significa chamar alguém para o lado, caminhar junto. Então eu quero dizer o seguinte: valor de vida a gente não ensina com sermão, e não adianta fazer listinha que não vai funcionar. Valor de vida a gente ensina caminhando junto, fazendo junto, rindo junto, brincando junto. É nesse dia a dia em que a gente está junto é que os verdadeiros valores são transmitidos para os nossos filhos. Então, se tem alguma coisa que a gente pudesse desafiar você, é: caminhe junto. E lembra que os filhos são diferentes e únicos, e para caminhar junto você vai ter que se adaptar às diferenças e essa unicidade que cada um tem. E aí a gente vai ter que se adaptar nos processos que vão acontecendo da vida. Então chame para o lado, né? E ria junto, aconselhe, encoraja, repreenda, caminhe junto, brigue junto, rola junto, né? Joga para o chão, tá? Mas vai junto, essa é a ideia. E os valores vêm desses relacionamentos, né? E toma cuidado, porque se você não caminhar junto, alguém vai caminhar. E se você quer ficar preocupado, então faça uma pergunta: quem está caminhando junto com os meus filhos? Toma cuidado. Segunda palavra-chave é consolando. A palavra aqui talvez ficasse mais forte para a gente entender, é a palavra traduzida como incentivando, acalmando, consolando, encorajando. Então eu queria dizer para você que a grande marca é: motive os seus filhos, incentive os seus filhos, coloque o sonho, ajude-os a construir o sonho. Esse é o nosso papel, tá? Bota para cima, você vai lá, você é capaz, você consegue, nós vamos estar juntos. Essas coisas são preciosas. Quando somos capazes, nós somos uma pessoa que tem autoridade pelos nossos filhos, sobre os nossos filhos. Nossas palavras têm um peso muito grande sobre eles, tá? E elas podem ser benditas ou malditas. Então, se a gente aprende a incentivar e a encorajar, tá? Essas serão benditas, porque vão construir um futuro melhor. Tem um livrinho muito interessante, chama assim: Se Eu Começasse a Minha Família de Novo. É um livrinho fininho, assim, a gente lê numa tacada. Mas é muito interessante porque é uma autocrítica. O autor começa a dizer: se eu começasse a minha família de novo, eu faria mais isso, eu faria mais aquilo. E uma das coisas que ele faria mais era exatamente isso, né? Encorajar, elogiar, empurrar para frente. Quanta bênção a gente pode transmitir com
pequenas demonstrações desse projetar para frente. E aí, Paulo vai falar do testemunho, e aqui vem a ideia de modelo, alguém que vive e experimenta o que fala. Então, as suas experiências vão marcar a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos. Por exemplo, tem algumas histórias de família que para mim são orgulhosas, eu tenho orgulho das histórias. Eu tenho orgulho da história do meu bisavô, chegou aqui da Itália, não é? E achou que a coisa ia ser fácil, porque ele tinha um primo muito rico, que era o Matarazzo, Francisco Matarazzo, né? E ele foi lá visitar o primo, né? Veio da Itália, veio lá falar com o primo disse: seja bem-vindo, que Deus te abençoe, e tchau. E aí então ele saiu dali, sentou no meio-fio, ficou com a mão na cabeça, pensando o que ele ia fazer, e aí tocou aquela buzina da fábrica, né? E os funcionários saíram para o intervalo, e ele viu que o pessoal estava ali, um comia uma coisa, outro jogava bola, outro fazia alguma coisa, e ele teve uma ideia brilhante, literalmente correu algumas quadras, foi a uma frutaria, comprou um abacaxi, pegou um caixote, uma faca emprestado, descascou o abacaxi, vendeu os 4 pedaços, correu de novo, comprou outro abacaxi, e alguns anos depois ele tinha uma loja em frente ao pátio onde o pessoal estava lá, tá? E aí essas histórias eu ouvi do meu bisavô, da minha avó, e eu tenho orgulho da perseverança. Por quê? São modelos, são testemunhos. Eu tenho orgulho da história do meu tio, que perdeu tudo, e aí não tinha o que comer em casa, começou a fabricar linguiça, saiu vendendo de porta em porta, depois de vender linguiça comprou um açougue, depois de comprar o açougue, comprou o segundo açougue, depois construiu casa. Eu admiro aquele homem, que não ficou chorando pelos cantos. Ele falou: o que eu sei fazer? Linguiça, eu vou vender linguiça. E não tinha dinheiro nem para comprar carne, comprou fiado. É sério. Então, essas histórias são testemunhos que marcam a nossa própria história. A gente precisa deixar um legado, né? O legado é você é o grande legado. E para concluir, o Salmo termina com uma coisa que a gente não gosta muito, que vai aparecer nos versículos 15 até 18, e diz assim: a nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. A última coisa a gente não gosta, é que a gente não vai estar aqui para sempre. E se tem uma coisa que o pai e a mãe gostaria de fazer sempre, é cuidar dos seus filhos, proteger os seus filhos, abençoar os seus filhos. Só que você não vai ficar aqui para sempre. Então, há 3 coisas que podem construir um legado, que eu queria deixar como ideias para vocês, tá? Muita gente imagina que um legado de proteção para os seus filhos é grana, é ter uma herança. Nem sempre é. E eu já vi muita família brigando por causa disso e não resolver nada, tá? Acaba o patrimônio e fica todo mundo perdido. Então há 3 coisas importantes que esse texto vai ensinar para a gente agora, que eu queria deixar com você. A primeira: se você morrer e eles não tiverem Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você vai dizer adeus para os seus filhos. Mas se eles tiverem Jesus, você vai dizer até logo, porque vocês vão se encontrar no reino eterno de Deus. E se a nossa missão como pais é prepará-los para a vida, a gente não pode perder o foco, que a vida não termina aqui. A vida, ela tem um destino eterno, céu e inferno.
Se você preparou para ele ser um bom profissional para ganhar dinheiro, mas você não preparou para a vida eterna, você perdeu o seu trabalho. Então, o primeiro legado que você tem que deixar é que os seus filhos aprendam com você, nesse caminhar junto, nesses valores de vida, nessa brincadeira, a temer a Deus e colocar Jesus como Senhor e Salvador nos seus corações, tá? Uma segunda coisa, que é um legado importante que você tem que deixar aos seus filhos, tá? São as suas orações. A palavra de Deus vai dizer para a gente que, diferentemente do que a maior parte das pessoas imaginam, é que nós não poderemos orar pelos nossos filhos depois que morremos. Tem muita gente que vai para o cemitério falar com o papai, falar com a mamãe e dizer assim: agora intercede aí no céu por mim. Não vai resolver. A Bíblia diz que o único mediador que existe entre Deus e os homens é Jesus. Depois que você morrer, você não vai poder mais interceder pelos seus filhos. Está claro? Isso, se estudar a Bíblia, você vai ver isso. Tá? Mas tem uma coisa na Bíblia que me impressiona. É que toda oração que você está fazendo agora pelos seus filhos permanece no trono de Deus até que elas sejam respondidas. E tem muita gente que hoje está recebendo, quem sabe depois de morto seus pais, as bênçãos pelos quais os seus pais oraram por vocês a vida toda. Então eu queria dizer para você: encha o céu com a oração e bênção para os seus filhos. Encha o céu. E mais, como terceiro legado, fale para ele estas bênçãos que você está pedindo a Deus. Sabe por quê? Porque essas bênçãos, quando se cumprirem, voltarão na mente dos seus filhos como profecias dos seus pais, abençoadoras sobre eles.